Fala galera, tudo bom? Alguma vez na vida de vocês já se salvaram de uma tragédia por pura coincidência? É provável que todos já tenhamos passado por isso pelo menos uma vez, mas tem algumas pessoas que, como costuma-se dizer, nasceram viradas para a lua. São justamente essas pessoas que no último minuto não embarcam em um voo infeliz, se esquivam do ataque mortal de um predador ou sobrevivem a acidentes dos quais, à primeira vista, não daria para escapar. Ao ver estas histórias, começamos a acreditar que o destino realmente existe. No vídeo de hoje, falaremos sobre os casos mais incríveis de sorte. Vamos lá! Kanye Webber Hayes. De acordo com relatórios recentes de centros de pesquisa internacionais, em 2018, 130 ataques de tubarão contra seres humanos foram registrados no mundo, sendo 66 deles não provocados. No entanto, apenas 4 casos foram fatais. O que será que sentem todas essas pessoas que conseguiram escapar da boca deste animal sanguinário no último momento? Aqui está uma delas. Kanye Webber Hayes tinha apenas 13 anos quando sobreviveu ao ataque de um tubarão branco na cidade californiana de Encinitas. Quando a mãe do adolescente estava na areia, Kanye e seu amigo Noah decidiram ir para o mar caçar lagostas, uma prática comum naquela região. Em algum momento, quando voltava para a superfície, o menino sentiu que alguém o estava sacudindo e tentou arrastá-lo para o fundo. No entanto, ele tinha certeza absoluta de que era seu amigo Noah fazendo alguma brincadeira. Quando Kanye conseguiu emergir das profundezas, ele olhou para sua mão e imediatamente percebeu que a coisa era séria. Sua roupa de mergulho estava completamente rasgada e manchas de sangue se espalhavam pela água. Felizmente, o caiaque do amigo estava próximo e o adolescente conseguiu alcançá-lo rapidamente e em seguida voltar para a areia. As equipes de resgate rapidamente levaram o Kanye do local em um helicóptero. O tubarão sedento de sangue causou ferimentos graves no peito, costas, rosto e orelha do menino. Mas, felizmente, seus órgãos e artérias internos não foram afetados. Kanye passou por uma operação de emergência de cerca de 5 horas naquele dia. Ele levou cerca de 1000 pontos pelo corpo. Mais de um ano se passou desde o ataque. Você acha que o Kanye desistiu de seu hobby de nadar? Claro que não. Desde o acidente, ele já tirou uma licença de mergulho e voltou a surfar. Ele diz que, após o incidente, ele começou a amar os tubarões ainda mais do que antes. Incrível, não é mesmo? Sonny Setiawan. Se você já assistiu o filme O Curioso Caso de Benjamin Button, estrelado por Brad Pitt, provavelmente se lembra da cena do acidente de uma das personagens. Ele mostra que, às vezes, o que nos salva do pior são só alguns segundos, talvez necessários, para pegar o telefone esquecido na mesa da cozinha antes de sair de casa. Este homem da Indonésia passou por algo semelhante. Ele ficou preso no engarrafamento e se atrasou para o voo de um avião que caiu. E isso, apesar de que suas passagens já estavam compradas e, de acordo com as estatísticas, sua probabilidade de comprar uma passagem para um voo mortal já é de apenas 1 em 8 milhões. Sonny Setiawan é uma autoridade local e deveria voar de Jakarta, a capital da Indonésia, para a cidade de Pangkal Pinang, mas devido ao longo trajeto até o aeroporto, sua passagem teve que ser trocada para um voo posterior. O mais curioso é que o Sonny estava acostumado a morar em 2 cidades. Toda sexta-feira, ele tinha que voltar para sua família através de Jakarta, e aí, segundas-feiras, novamente voar para o trabalho em Pangkal Pinang. Além disso, ele sempre chegava algumas horas antes do voo, por volta das 3 da manhã de segunda-feira. No entanto, precisamente naquele dia fatídico, algo aconteceu na estrada noturna e o homem só conseguiu chegar ao seu destino mais tarde. Imagina o choque dele quando desembarcou em Pangkal Pinang e descobriu que o voo anterior tinha caído com 189 passageiros a bordo. O avião desapareceu do radar 13 minutos depois da decolagem e caiu no mar perto da ilha de Java. Ninguém sobreviveu. Josiah Widman. Segundo estatísticas do Serviço Nacional de Meteorologia, várias dezenas de pessoas morrem por causa de raios anualmente nos Estados Unidos. No mundo, são cerca de 24 mil mortes por ano. No entanto, na esmagadora maioria dos casos, o encontro cara a cara com esse fenômeno natural não termina tragicamente e muitas pessoas conseguem sobreviver. No ano passado, esse cara teve essa sorte e ele se salvou graças a uma coincidência incrível. Josiah, que tinha 13 anos no momento do incidente, estava voltando para casa com seu amigo Javier e seu amado skate. Os rapazes tiveram que sair às pressas do parque de skate da cidade de El Mirage quando uma forte chuva começou.
Foi então que um raio atingiu Josiah, elevando bruscamente o pobre garoto ao ar. Ele perdeu a consciência e bateu a cabeça, mas se salvou porque seu skate atuou como uma espécie de para-raios, que enviou a carga elétrica do corpo diretamente para o chão. Depois do acidente, o adolescente teve que passar 3 dias em coma induzido, devido ao forte golpe da cabeça contra o chão e de uma concussão, mas isso não pôs em risco a sua vida. É terrível imaginar o que teria acontecido se Josiah não tivesse sido salvo pelo seu skate, já que a descarga média de um raio tem uma energia de 1 bilhão de joules. Isso é suficiente para acender uma lâmpada de 60 watts por 6 meses. Tupac Mosley. Essa é uma história muito mais inspiradora do que o discurso de vários coaches. Esse cara, chamado Tupac, da cidade de Memphis, nos Estados Unidos, estava em uma situação difícil depois que seu pai morreu. Ele não tinha nenhum lugar para morar. Depois de alguns meses sem pagar as contas, ele e seus parentes simplesmente foram despejados da casa onde viviam. A família teve que passar algum tempo na rua. Depois, com a ajuda de uma fundação de caridade, eles conseguiram ir morar em uma casinha simples. Tupac decidiu que a única maneira de ajudar a sua família, pelo menos de alguma forma, era se concentrar totalmente em seus estudos. Após muitos meses de trabalho duro, o estudante do ensino médio conseguiu se formar com honras e receber dezenas de bolsas de estudo diferentes. O valor total dessas bolsas superava impensáveis 3 milhões de dólares. Obviamente, a maioria delas só podia ser usada para pagar os estudos na universidade, mas Tupac ainda recebera uma certa quantia para outras necessidades, e isso definitivamente resolvera todos os problemas diários de uma família de uma só vez. A maior parte das bolsas de estudo que Tupac conseguiu ganhar foram concedidas aos autores das melhores redações sobre vários tópicos. O adolescente escreveu, por exemplo, uma história comovente sobre seu próprio nome e ganhou a prestigiosa bolsa de estudos Bill Gates. Você provavelmente já adivinhou que ele recebeu esse nome em homenagem ao lendário rapper Tupac Shakur. Segundo o estudante do ensino médio, esse nome tornou-se simultaneamente uma bênção e uma maldição para ele. Por um lado, é uma honra e uma homenagem ao seu amado artista, e por outro lado, a razão pela qual ele muitas vezes não é levado a sério. Além disso, o rapaz agora pode contar com um futuro profissional brilhante. Das muitas instituições de ensino que estavam prontas para aceitá-lo no primeiro ano, Tupac decidiu escolher a Universidade Estadual do Tennessee, onde estudará engenharia elétrica. Antes disso, o reitor da universidade veio pessoalmente de Nashville a Memphis para oferecer uma bolsa ao adolescente esforçado, incluindo acomodação gratuita e refeições. Mamoudou Gassama. Você ainda acha que o Superman e o Homem-Aranha só existem nos quadrinhos e nos filmes de ficção científica? Você está muito enganado. Esse cara é a prova disso. No começo de 2018, as manchetes de absolutamente todos os jornais, não só os franceses, mas também os internacionais, só falavam dele. O Mamoudou ganhou a fama de Homem-Aranha do século XXI no dia em que, por acaso, viu em um dos distritos de Paris uma criança pequena pendurada no quarto andar de uma varanda. Como se descobriu depois, o pai da criança a deixou sozinha para ir comprar umas coisas e voltou quando já era tarde demais. Mamoudou, no entanto, não se desesperou. Com o apoio da multidão, ele, como um acrobata habilidoso, subiu os 4 andares do prédio e salvou a criança do perigo mortal. Ele fez isso em cerca de 30 segundos. A coisa mais impressionante em toda a história é que Mamoudou era um imigrante ilegal do Mali, e tudo isso durante a atual crise migratória na Europa. Depois que o ato heróico do cara viralizou nas redes sociais, alguns cidadãos tocados decidiram criar uma petição para dar a cidadania francesa a Mamoudou. E o que você acha que aconteceu? Isso mesmo! Além de ganhar a cidadania, o cara foi chamado ao Palácio do Eliseu para uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron para receber a Ordem de Bravura e um convite de trabalho nos bombeiros franceses. Esta é uma história que acabou bem para todos. Poppy. Às vezes, a sorte aparece não só para as pessoas, mas também para os animais. Todos os donos de gatos sabem que este animal de estimação gosta de se enfiar nas partes mais inesperadas da casa. Prateleiras com roupas, caixas de sapatos, pias, vasos vazios. Você pode encontrar seu amigo peludo dormindo em qualquer lugar. Às vezes, até mesmo na máquina de lavar. E é aqui que começa a nossa última história, que, felizmente, terminou bem. A protagonista desta incrível história foi a gatinha Poppy, de 6 meses de idade. Certa noite, sua dona, Kim Burr, colocou a roupa suja para lavar. Cerca de 20 minutos depois, a mulher percebeu que não conseguia encontrar sua gatinha em lugar nenhum. Ela perguntou para todos da casa e descobriu que ninguém via a Poppy já há cerca de 1 hora. A família virou a casa de cabeça para baixo, mas a gatinha não estava em lugar nenhum. Até que em algum momento, Kim pensou: e se...
E ela estava certa. Pop estava realmente girando no tambor da máquina de lavar o tempo todo, com um monte de roupa suja. Faltavam cerca de 10 minutos para o início do modo de centrifugação, o que certamente não deixaria nenhuma chance de sobrevivência à gatinha. Kim se apressou para desligar a máquina, preparando-se internamente para o pior. Ao tirar a gata da máquina, ela percebeu que Pop parecia completamente sem vida e não conseguia respirar. No entanto, a família Bird não perdeu a esperança. Eles correram com a gata para a clínica veterinária mais próxima. De acordo com os resultados dos exames, a temperatura do bichinho estava baixa, a cabeça e os olhos foram feridos e uma grande quantidade de água foi parar nos pulmões. No entanto, você não vai acreditar, mas absolutamente todos os ossos da pequena estavam intactos. Graças aos esforços dos médicos, ela se recuperou rapidamente e voltou a aproveitar a vida, como se nada tivesse acontecido. Portanto, se você tem um gato em casa, não fique com preguiça de verificar onde está seu bichinho antes de lavar a roupa. Vai saber o que o peludinho está aprontando. E isso é tudo por hoje, galera. Até a próxima. Tchau!